Fala meus amigos do canal William São Gonçalo, tudo beleza? Pessoal, eu sou o Luca Campos do canal Tech Lithium e hoje eu venho através do canal do nosso amigo William mostrar para vocês, compartilhar aí algumas dicas muito importantes para você que deseja construir os seus packs de baterias de íons de lítio para utilizar aí no sistema solar off-grid, galera. Isso vale aí para você que vai montar os seus packs utilizando baterias de notebook, as células recicladas, pessoal, as famosas aí 18650. Pessoal, estou aqui com alguns equipamentos em bancada, vou explicar para vocês um pouco em relação à construção das baterias e vou passar umas dicas muito importantes aí para você montar os seus packs com segurança e eficiência. Beleza, galera? Então, pessoal, estou aqui com alguns equipamentos aí em bancada que eu utilizei para fazer a análise das células utilizadas nos meus bancos de baterias. Aqui eu tenho algumas células que são células usadas. São de marcas sortidas, né, retiradas aí de bateria de notebook, que eu também estarei montando um pack para o meu sistema de energia solar. Aqui eu tenho baterias também retiradas, porém são células novas que não tiveram desgaste ainda. E aqui eu tenho um pouco da construção interna desse tipo de bateria. Pessoal, eu vou explicar um pouco para vocês aqui, voltando para os equipamentos, que são equipamentos aí indispensáveis na bancada de quem quer fazer esse tipo de bateria. Pessoal, esse aqui é o Litocala, que a gente já conhece, ele é um carregador e descarregador, né, um testador de células. A gente tem funções básicas aqui, como ele vai carregar, descarregar, ele vai mostrar para a gente a capacidade da célula e a resistência interna. Vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui uma célula e a gente tem aqui alguns parâmetros aí de medida. Olha só, pessoal. Aqui a gente tem a função que ele está fazendo, ele está carregando. A gente pode selecionar aqui o teste rápido, o teste normal. E aqui a gente vai ter a capacidade, a amperagem no caso, que a célula vai ter depois do teste. E aqui a gente tem a resistência interna e a tensão que está fazendo a leitura aí da célula. Galera, esse aqui é o equipamento básico para você ter em bancada para selecionar suas células boas aí para utilizar nos bancos de baterias de lítio. Aí, para você ter mais segurança, galera, a gente tem aqui o testador da Yauri, é um testador de resistência interna. Ele é feito só para fazer esse tipo de análise. Então é um equipamento profissional aí que garante uma segurança absurda na hora da montagem das suas baterias. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu estou aqui com uma célula, ela está danificada, não é mais boa para uso. Porém, ela ainda atinge a sua capacidade nominal aí de 2,2 amperes. Porém, eu quero mostrar aí para vocês que o Litocala, ele peca nessa parte aí de medição de resistência interna, galera. Olha só, aqui a gente tem uma célula boa, né, com 13 miliohms de resistência interna. Eu vou mostrar aqui para vocês, utilizando aqui uma outra célula, que é a unidade de medida que vai pouco se alterar. Olha só, pessoal, 25 miliohms, né. Ao entender essa célula estaria boa, pronta para uso, no caso, né, totalmente carregada e com resistência interna bem baixa. Mas eu quero mostrar para vocês aí que essa célula é uma célula ruim para você colocar no seu banco de baterias. Olha só, pessoal, estou aqui com o testador da Yauri, ele é muito fácil de mexer. Quem quiser ir aprender mais sobre esse equipamento pode dar uma passadinha lá no canal Tech Lithium. Aqui ele está todas as funções em automático e eu vou mostrar para vocês que essa aqui é uma célula danificada. Vou colocar ela aqui no slot. Olha só, pessoal, devidamente colocado, e a gente tem uma célula aí com 60 miliohms de resistência interna, uma resistência interna muito alta para ser utilizada num banco de baterias. A tensão está ok, o Litocala ele se baseia muito na tensão para fazer a medição de resistência interna, então ele acaba pecando nesse quesito. A parte do descarregamento é excelente, funciona muito bem, você tem um valor bem aproximado, mas para descarregamento com precisão também eu recomendo esse equipamento que dá a Torch. Galera, então voltando aqui ao assunto, a resistência interna está bem alterada, 60 miliohms. Então isso aqui não é uma bateria legal para você colocar no seu pack de baterias. O que isso daqui pode implicar, pessoal? Em um S, né, a bateria é composta aí normalmente por 7 ou 13S, né? 7S aí seria os 24 volts e 13 ou 14S seria os 48 volts. Pessoal, uma célula dessa daqui em 1S, ela pode acabar virando uma carga. O que vai acontecer? As células boas que estiverem ao lado vai acabar carregando essa célula continuamente, porque ela tem uma resistência interna muito alta. Então isso aqui pode implicar em aquecimento e explosão, galera. Então é muito importante que você utilize sempre células com resistência interna bem baixa, né? Eu recomendo aí sempre bem abaixo dos 50 miliohms para células usadas.
Então assim, pessoal, como eu falei, isso aqui pode dar problema, então não é interessante você utilizar uma célula dessa aqui no seu banco de baterias. E também outra dica que eu quero dar para vocês é que sempre utilizem as células com o fabricante, indica no seu rótulo, né, a marca do fabricante e as especificações. Olha só, pessoal, aqui a gente tem as especificações da célula, certo? Muito bem detalhados, tanto que se a gente procurar por essa numeração aqui no Google, a gente vai ter todas as informações como datasheet. E essa daqui é uma célula falsa, pessoal. Ela não tem nenhuma inscrição na sua rotulagem e ela também não tem a válvula SID de proteção interna. É uma válvula, pessoal, que faz toda a diferença. Caso a bateria venha sofrer um superaquecimento, sobrecarga ou sob pressão dos componentes internos, né, da sua construção química interna, essa válvula SID aqui vai se abrir e ejetar os gases para fora de forma organizada, o que vai impedir bastante o risco de explosão ou até mesmo fogo, né, entrar em combustão. Já essa célula aqui, ela não possui esse sistema, infelizmente. Se você olhar detalhadamente uma célula que possui esse sistema, você consegue ver na parte interna ali que a gente tem umas pequenas ranhuras, onde são pontos fragilizados na estrutura para a saída dos gases. Essa daqui não tem, pessoal. Então evitem ao máximo utilizar esse tipo de célula que não traz nenhum tipo de inscrição aí na rotulagem, nenhum tipo de marca ou modelo. Isso pode ser um problema bem grave. Pessoal, eu vou explicar para vocês aqui agora o funcionamento desse tipo de válvula que está presente nas células de marcas originais, seja Samsung, Sanyo, ATL, entre muitas outras aí que a gente conhece, as baterias de notebook, né? Panasonic também. Então, pessoal, essa parte aqui a gente tem no topo do polo positivo da célula. É um sistema muito interessante, tem vídeo no meu canal explicando já sobre isso daqui. Então eu só vou dar uma frisada aí por cima para vocês verem o quão interessante é esse sistema. Galera, a composição química na parte interna da célula gera uma pressão durante seu trabalho. Essa pressão pode chegar a 150 psi. Então na estrutura a gente tem uma espécie de fusível. Ele não é um fusível de rompimento, igual muita gente pensa aí que aqui dentro tem um fusível de rompimento, mas não tem. Ele é um fusível térmico, galera. Ele funciona por pressão e temperatura. Então assim, pessoal, a gente tem uma lâmina bimetálica que fica em contato aqui com o polo positivo da célula. E quando a gente tem um acúmulo excessivo de gases, esses gases passam por esses orifícios e empurram essa lâmina para cima. Empurrando essa lâmina para cima, a gente vai ter a desconexão do polo positivo, galera. Então ela acaba se desligando do sistema. Por isso sempre dê preferência para células que possuem esta válvula. Normalmente as células aí que trazem algum tipo de inscrição na lateral possuem esse tipo de válvula. Esse sistema é denominado válvula SID. Então assim, pessoal, mesmo que esse sistema aqui venha a falhar, né, caso tenha pressão ou corrente ou temperatura em excesso, mesmo que esse sistema atue e haja uma falha, a gente tem pontos fragilizados aqui na estrutura do polo positivo. Se vocês desmontarem, eu não recomendo, né, mas se caso alguém desmontar aqui a parte de cima, vai ver essas microfissuras aqui na parte do polo positivo. O que acontece, pessoal? Se essa lâmina bimetálica aqui se estender além da capacidade que ela foi projetada, essa lâmina aqui acaba se rompendo e liberando todos os gases para fora. Então a gente acaba invalidando aí o conteúdo químico e a célula acaba se desligando do sistema. Aqui a gente tem uma visão em raio-x da célula, da construção interna, que a gente tem a composição química aí, que ela fica toda enrolada, né, em uma espiral. Então é muito interessante. E aqui a gente tem essa válvula, que no caso aqui ela já atuou, né, porque a gente teve uma pressão muito grande, então ela acabou atuando aqui, desconectando o polo positivo. Então essas são aquelas células que você pega e faz a medição e elas estão com 0 volts. Mesmo colocando em carga, ela não apresenta nenhum tipo de resistência. Então ela não pega carga, ela simplesmente está desconectada. É uma célula que atuou sua proteção, então não é mais boa para uso. Olha aqui, pessoal, aqui a gente tem a visão em corte. Dá para ver claramente aqui a parte fragilizada que acaba se rompendo caso o sistema SID aqui venha apresentar algum tipo de falha e não se desconecte da célula. A pressão aqui irá atuar em cima dessa parte fragilizada, liberando todos os gases da construção interna. Muito top, né, galera? Então as células de lítio são um equipamento muito seguro, são células muito seguras, basta usar aí da forma correta.
Pessoal, eu vou passar para vocês agora em relação às BMS aí que a gente pode utilizar nesse tipo de sistema.